Vamos em Mateus capítulo 6. O Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, verso de número 9. Mateus 6, 9. Sejam rápidos, irmãos. Mateus 6, 9. Vamos terminar no versículo 13. Assim está escrito. Glória a Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13 e último. E não nos deixes ou não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Santo Deus, te glorificamos. Nesta manhã, ajuda-nos, ó Pai, para que ela seja dita com toda a fidelidade, por quanto está escrito. Fiel é a palavra, e eu quero que devera afirmes verdadeiramente, para que na verdade o teu nome seja engrandecido e glorificado. Amados irmãos, abrimos o Evangelho segundo São Mateus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dava uma mensagem, passava uma mensagem aos discípulos e à multidão que ali estava. Esse aqui é o famoso, conhecido Sermão da Montanha. Glória a Deus. O famoso, conhecido Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças e termina no capítulo de número 7. Então, dentro do discurso que Jesus estava a dar, dentro do princípio que Jesus estava a dar, então fala a respeito do jejum, fala a respeito das esmolas, mas ele destaca também o facto de, na verdade, a oração ser importante. Então, vamos falar sobre a oração. Acredito que é um assunto que cada um de nós sabe, conhece, e talvez alguns tenham maior domínio do que eu neste lugar. Mas vamos lá, então, dizer ou então falar o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados irmãos, se você ver todas as religiões, se você estudar todas as religiões, cada uma delas tem a sua forma de orar. Cada uma delas se dirige a um Deus. Vê o shintoísmo, tem a sua forma de orar. Vê o islamismo, tem a sua forma de orar. E a quem, na verdade, as orações são dirigidas. Vê o espiritismo kardecista, a mesma coisa. Vê o budismo, a mesma coisa. Se você ver também o hinduísmo, também a mesma coisa. Então, todas essas religiões e outras que existem no mundo têm a sua forma de orar. Tem a quem eles dirigem as suas orações. Então, todas elas, ou todas essas pessoas dessas religiões, ou todas essas religiões, nas suas crenças, eles na verdade têm a convicção de que a sua forma de orar, a sua forma de se dirigir aos seus deuses ou ao seu Deus, na verdade é uma forma de reverenciá-lo e confiá-lo para que ele providencie tudo o que na verdade eles tiverem a pedir. Então, essas religiões fazem isso. E mesmo se você ver nas escrituras sagradas, isso é característico do paganismo. O paganismo também
Na verdade, se você estudar, desde a época de Abraão, desde a época do Antigo Testamento, você vai dar conta que havia muitos deuses. Você vê que esse povo todo oferecia culto, oferecia sacrifícios, oferecia, na verdade, oferendas, ou então dava oferendas, prestava culto aos seus deuses. É só a gente ver o exemplo quando o povo sai de Israel, ou quando o povo sai, do Egito para a terra de Canaã. O povo enfrentou muitos tropeços por causa dos falsos deuses, ou por causa do paganismo. Se você ler as Escrituras, você vai conseguir encontrar muitos deuses, os Baalins, que era uma espécie de plural de Baal. Você vai encontrar muitos outros deuses, vai encontrar a rainha dos céus, que hoje em dia foi incorporado na Igreja Católica Romana como considerada Maria, intercessora. Você vai encontrar que o povo pagão oferecia culto ao exército celestial. Se encurvava diante da lua, se encurvava diante do sol, se encurvava diante das estrelas. E o povo de Deus, muitas das vezes, caiu nesse paganismo. Então, você vai encontrar que todas essas religiões pagãs também têm a sua forma de prestar culto, a sua forma de adorar, a sua forma de orar aos seus deuses. E quanto a nós, quanto ao povo de Deus, você vai dar conta que o povo de Deus ora única e simplesmente ao Deus dos céus, ao Criador dos céus e da terra, ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Glória a Deus. Amém. É simplesmente isso. O povo de Deus, ele não é, na verdade, convidado a orar, a se prostrar, a apresentar as suas queixas, as suas reclamações, as suas preocupações, as suas necessidades a uma outra criatura, a um outro ser, a não ser no próprio Deus dos céus, o Deus que fez todas as coisas. Então, você vai dar conta que desde o primeiro Adão, as orações, as súplicas eram apresentadas simplesmente ao Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus é assim. O povo de Deus é assim. Então, no Antigo Testamento, o povo tinha uma forma de oferecer oração a Deus. E você vai dar conta que muitas das vezes, quando o povo judeu orava, e muitas das vezes, quando eles eram levados no cativeiro, a forma, na verdade, que eles prestavam culto, a forma que eles oravam, era uma forma, claramente, de glorificar, de exaltar e simplesmente de dizer que só o Senhor é Deus. É só você ver que o povo, antigamente, tinha muito costume de orar no templo. Muito costume de orar no templo. É só ver quando Salomão inaugura o templo, lá em 2 Crônicas, ou em 2 Crônicas, capítulo 7. Você vai encontrar isso. E mesmo quando o povo era levado em cativeiro, fora de Jerusalém, fora do templo, o povo, as suas orações eram feitas em direção a Jerusalém. Vê exemplo de Daniel. Quando Daniel orava, as suas orações eram feitas em sua casa, com janelas abertas, mas em direção a Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Mas no Novo Testamento, Jesus nos traz uma forma de adoração. Estou a falar adoração porque a oração faz parte da adoração. Amém?
A oração faz parte da adoração, ainda que a gente vai falar de forma mais específica dela. Então, mesmo se a gente ver no Novo Testamento, a mesma oração que o próprio Senhor ensina, o Senhor Jesus ensina, ou o Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos, ou ensina os discípulos a fazerem, é uma oração que deve ser simples e unicamente feita, glorificando o único Senhor, o único Deus que existe desde a eternidade. Amém? Então, aqui em Mateus, o Senhor Jesus Cristo também faz menção a isso, conforme já dissemos. Ele ensina os discípulos a orarem. Ensina eles a orarem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele começa assim. Vocês, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus fala aos discípulos que quando vocês orarem, aprendam a glorificar ao Pai. Aprendam a exaltar ao Pai. Aprendam a glorificar a Deus. Aprendam a engrandecer ao Senhor. Não precisa usar tanto vocabulário. Não precisa usar tanta gramática. Deus não se fascina com isso. Não é isso que Jesus está a dizer. Que tirem todas as palavras necessárias do dicionário ou da gramática para falar a Deus. Isso não impressiona Ele. Mas sim aprendam a exaltar quem Ele é. Ainda que por 2, 1 ou 3 palavras. Não precisa prolongar simplesmente com inefável, inquestionável. Não precisa isso. Santificado seja o teu nome. Então, Pai nosso que estás nos céus. A expressão Pai nosso que estás nos céus mostra a soberania e o poder de Deus, mostrando que Deus está no domínio das coisas. Santificado seja o teu nome, isto é, o teu nome seja glorificado, seja exaltado e seja conhecido que é santo. Depois diz, portanto, ou então, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? O teu reino seja conhecido entre nós. O teu reino seja manifesto entre nós. O teu reino habite entre nós. Essa é a ideia. É só ver no versículo 33, ele fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca alguma coisa, é para que essa coisa seja onde? Fique onde? Esteja onde? Então, essa é a ideia. O reino habite em nós. O reino esteja no nosso meio. Essa é a ideia. E se você ver Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21, ele fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dá para dizer que ele ali, ele aqui ou ele lá. Não. Porque o reino de Deus está entre vocês. E quem é o reino de Deus? Cristo Jesus. Quem é o reino de Deus? É Cristo Jesus. Venha o teu reino, isto é, a tua presença habite em nós, habite no nosso meio. O teu reino seja, na verdade, a nossa vida, o nosso viver. Por isso que está a dizer que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quer dizer que a vida do crente deve estar focada no reino dos céus. E quem é o reino dos céus? Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Amém? Então depois diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa expressão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ela demonstra a soberania de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Quer dizer que Deus domina nos céus, domina na terra. Deus governa tudo. Está acima dos deuses, está acima dos homens, está acima dos anjos, está acima de toda uma outra criatura.
Seja feita a tua vontade. Deus tem um poder sobre tudo e sobre todos. Mostrando isso. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está a explicar a necessidade material. Mesmo a necessidade material, mesmo o mantimento que a gente precisa, é Deus quem concede. Você vê Israel, quando saía do Egito, na peregrinação, muitas das vezes blasfemava contra Deus e dizia: esse pão é um pão fastio, é um pão que, sinceramente, já não tem mais cabimento nenhum para nós. Nós não podemos sair do Egito, onde tínhamos chance de comer tudo o que era necessário, possível, estava tudo ao nosso alcance, para morrer no deserto. Ainda com um pão desse. Então, clamavam a Rainha dos Céus. Porque a Rainha dos Céus, na altura, era alguém que providenciava bênçãos para os pagãos. E o povo de Israel caía nessa armadilha, pensando que a mesma Rainha dos Céus resolveria os problemas deles. Então Deus castigava o povo. Mas o Senhor Jesus ensina: vocês devem dizer a Deus: Pai, dá-nos o pão que precisamos no dia de hoje. Não está a dizer no dia de amanhã, está a falar no dia de hoje. Sabe por que está a dizer no dia de hoje? Porque o mesmo Senhor Jesus ensina: não fique ansioso pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará do seu, ou tem o seu próprio mal, e cuida de si mesmo. Nosso amado irmão Paulo ensina isso também. Provérbios ensina também a mesma coisa. Quer dizer que a nossa necessidade deve estar focada no dia de hoje. Comerei o que no dia de hoje? Ó Senhor, me conceda a graça para ter mantimento no dia de hoje. Quanto ao dia de amanhã, o mesmo Deus providenciará. Então, o que ele tem a ensinar? A expressão dá-nos o pão de cada dia está a ensinar o Senhor Jesus que não é que você, ao trabalhar, não vais pensar no dia de amanhã por causa das necessidades de cada dia, não. O Senhor Jesus Cristo, a expressão que está a dizer aqui, dá-nos o pão de cada dia, ou dá-nos hoje o pão de cada dia, está a dizer assim: aprendam a confiar na providência de Deus. Amém? Aprendam a confiar na providência de Deus. Essa é a forma que Jesus ensina aos discípulos. Aprendam a confiar na providência de Deus. Porque se Deus é poderoso para sustentar até as aves, quanto mais a vós. Em Salmos 145, versículo 15, a Bíblia Sagrada mostra que Deus sustenta a todos e Ele concede mantimento a todos, porque todos dependem dEle para o seu sustento. Então, essa é a ideia que Jesus está a trazer a nós. Essa oração que Ele ensina aos discípulos. E Ele continua no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa ideia aqui não é uma forma de manipular a Deus, dizendo: ó Senhor, assim como na verdade eu perdoei o irmão, assim também o Senhor tem que me perdoar. Ou então, Senhor, eu só vou perdoar o irmão se o Senhor também me perdoar. Essa oração não é para manipular a Deus. E se você entender do ponto de vista mais literal aqui, é como se fosse que primeiro nós temos que perdoar, ou então, primeiro, claramente, Deus tem que nos perdoar e só assim que nós depois vamos perdoar. O contexto não é esse. É claro que a doutrina do perdão, dentro da redenção, a gente encontra que nós só temos a graça do perdão em nosso coração por causa da morte e do sacrifício de Jesus. Mas não é o que Jesus está a dizer aqui. O que Jesus está a dizer aqui é o seguinte: vocês têm que aprender a perdoar, porque Deus, vosso Pai que está no céu, também vos tem perdoado as vossas ofensas. Essa é a ideia. É só ler Colossenses capítulo 3, versículo número 12, ou versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos
outros. E se alguém tiver queixa contra Cristo, contra outro, assim conforme Cristo vos perdoou, assim perdoai-vos. Assim conforme Deus vos perdoa em Cristo, assim perdoai-vos vós também uns aos outros. Então a ideia é essa, que nós precisamos ter um espírito de perdão. Então tem gente que confessa pecados, mas não perdoa. Não é possível. Confessa pecados, mas não perdoa. Até o pecado, até o problema de perdão que você tem também precisas confessar. Então, o Senhor Jesus está a ensinar aqui aos discípulos e a nós que nós precisamos em tudo perdoar, porque nós também temos achado graça diante de Deus. E ele termina dizendo: e não nos induzas à tentação. Noutras versões está: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. A expressão não nos induzas à tentação está a dizer: Senhor, não permita que nós sejamos vencidos pela tentação. É a mesma coisa dizer: Senhor, me livra dessa tentação. Me ajuda a enfrentar, a fugir e me ajuda a suportar essa tentação. É o que Tiago fala. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da glória, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, essa é a oração que Jesus traz aos discípulos. Agora, será que a nossa forma diária de orar, tem que ser só Pai Nosso que estás nos céus e terminando, acabou? Temos certeza que esse é o modelo que Jesus está a trazer. Não quer dizer que nós devemos orar desde a primeira frase até a última, todos os dias, simplesmente assim. Está a dizer o seguinte: o modelo da oração é esse. Mencionem todas as coisas que na verdade estão aqui quando vocês estiverem a se dirigir ao Pai. Esse é o modelo. Orem dessa forma, apresentando as vossas preocupações. Mas sigam esse modelo. Não orem dirigindo-se a Meca, que é praticamente o centro de adoração do islamismo. Não orem dirigindo-se a uma outra imagem ou a uma outra criatura. Não. Mas o modelo da oração é esse que vocês devem ter.